Muito bem, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre um dos gráficos mais importantes que vocês têm que estar acompanhando para entender um pouquinho como é que está funcionando a dinâmica da economia mundial e os ciclos do mercado, coisa que o Urich fala bastante. Vamos conversar sobre isso? Vamos lá? Meu nome é Alexandre Volvax, também conhecido como Stomer, opero no mercado desde 1998. Eu quero conversar com vocês hoje sobre um gráfico que é muito importante, que grande parte das pessoas simplesmente ignoram ele e passam batido em relação a este gráfico em si. Mas antes eu quero fazer uma citação que talvez ajude as pessoas a entenderem o que eu vou estar falando. Todas as atividades humanas geram cansaço. Nenhum ser humano é capaz de dar uma boa explicação sobre isso. Mas os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de escutar. O que foi, voltará a ser. O que aconteceu, ocorrerá de novo. O que foi feito, se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. Será que há algo do qual se possa dizer vê? De fato, isso é absolutamente inédito? Não. Já existiu em épocas anteriores à nossa. Essa citação que eu estou dizendo é do Eclesiastes. Eclesiastes 1. E ali ele lembra aos seres humanos de que a história ela é produzida da repetição de eventos que já aconteceram no passado. Não é isso que nós, que usamos gráficos, tanto observamos padrões que se repetem de tempos em tempos, movimentações que se repetem de tempos em tempos. Exatamente isso. Então, todos os grandes fundos de mercado, em todos os grandes fundos do mercado, existe uma característica. Sabe qual é a característica? Medo, pânico. Em todos os grandes fundos de mercado, as notícias eram as piores possíveis, o pânico estava instalado, a dor estava no seu auge, estava todo mundo achando que o mundo ia acabar, que não tinha mais saída, que ia ser uma quebradeira gigantesca, que todo mundo ia falir e que era o final dos tempos. Seja qual seja o motivo. Se foi subprime, se foi pandemia, se foi crise do petróleo, sempre o mercado produz estes fundos maiores em cima de notícias apavorantes. Isso é histórico. Então, já deixo um aviso. Toda vez que vocês abrirem os jornais e vocês virem milhares de analistas dizendo que acabou o mundo, e vocês virem várias notícias dizendo que é crash, que vai quebrar tudo, que é quebradeira, que acabou, é fundo. E quando vocês abrirem os jornais e verem as pessoas dizendo bolsa foi o melhor investimento do ano, alta infinita, vamos para 300 mil pontos, vamos para 150 mil pontos, agora as coisas são maravilhosas, está tudo resolvido, está tudo dominado, o Brasil é o país da vez. Toda vez que vocês olharem isso, é topo. O que passou vai acontecer de novo. Isso já aconteceu no passado, volta a acontecer e vai acontecer de novo infinitas e infinitas vezes. Por quê? Porque os grandes fundos e as grandes instituições, eles precisam que vocês estejam com medo para que eles possam comprar as ações de vocês barato. E eles precisam que vocês estejam eufóricos e gananciosos para que eles entubem vocês com as ações que eles querem sair. Então a gente tem que entender a dinâmica do mercado usando a imprensa e usando a mídia e usando toda a máquina
para causar o terror e ao mesmo tempo para causar euforia. Eles têm que chamar comprador e eles têm que chamar vendedor. Então sejam espertos. Não se conduzam por notícias de imprensa leiga ou mesmo por analistas. Desenvolvam um raciocínio crítico, pensem de forma independente e comecem a olhar as coisas de uma maneira completamente imparcial, não apaixonada, ou seja, desapaixonada, neutra. Se você olhar para algo de uma maneira apaixonada, você perde a capacidade de ser imparcial. Se eu sou apaixonado pelo Grêmio, como é que eu vou ver defeito no Grêmio? Se eu sou apaixonado por uma mulher, como é que eu vou ver defeito nela? Eu não consigo ver defeito naquilo pelo qual estou apaixonado. Então não sejam apaixonados no mercado. Se vocês forem apaixonados no mercado, vocês serão traídos por ele. Vamos olhar o gráfico mais importante que a gente tem que entender, que é este gráfico que está aqui. Este gráfico que os senhores estão olhando, ele é o gráfico do Brent. Ele é o gráfico do petróleo. E por que o gráfico do petróleo, Stormer, é um gráfico importante para a nossa vida? Eu não estou nem falando para os nossos investimentos, mas para a nossa vida. Para a vida inteira. Do planeta Terra como um todo. Porque a gente precisa, e aqui, isso aqui é outro, a gente precisa entender que se não fosse, deixa eu refrasear. Olhem a forma como a gente vive a nossa vida hoje. Hoje. Olhem essa cidade que está aqui atrás de mim. Ouçam os carros andando ali embaixo, aviões, carros, eletricidade, o calor aqui do ambiente. Não estou passando frio graças ao cenário que existe aqui em volta de mim. Ok? Voltem 130 anos atrás. Início do século passado. 1900. Como era a vida em 1900? Não existiam carros. Eu só andava de carroça ou de cavalo. Imagina eu ter que andar de carroça ou cavalo por ruas infestadas de cocô de cavalo. Não existia saneamento básico. As pessoas jogavam suas fezes pela janela das suas casas. Aquelas vielas que a gente vê na Europa, que são lindas, que são charmosas. Bom, aquelas vielas, antigamente, elas eram cheias de xixi e cocô das pessoas que jogavam pela janela porque não existia saneamento básico. Isso em 1900, pessoal. Quando chovia, era lama para tudo que é lado. Eu tinha que caminhar no meio da lama. As pessoas viviam com menos de $1 por mês. É isso que elas ganhavam. $1 por mês. A quantidade de comida era absurdamente rara. A quantidade da população passando fome, literalmente comendo um pão por dia ou uma batata por dia, era gigantesca. Não havia eletricidade. Imagina um mundo sem eletricidade. Era escuro, breu. Anoitecia, era breu. E nós estamos falando disso há 130 anos atrás. Que não é muito tempo. Não é muito tempo. E galera, percebam. Hoje, muito provavelmente você tem uma qualidade de vida melhor
do que o homem mais rico do planeta Terra no ano de 1920? Rockefeller. Rockefeller. Você preferia ser você hoje e ter a vida que você tem hoje do que você ser um Rockefeller em 1920? Que era o homem mais rico do planeta? Toda a vida que eu prefiro viver hoje do que lá. Por quê? Porque o Rockefeller, mesmo sendo o Rockefeller, não tinha. Mal e mal ele tinha eletricidade. Não tinha telefone. Não tinha antibiótico. Não tinha medicina. Tinha uma cárie no dente, ele não tinha como fazer uma anestesia pro dente dele. A qualidade de vida que Rockefeller, o homem mais rico do planeta, tinha em 1920, por impressionante que pareça, era pior do que a qualidade de vida que uma classe média tem hoje no Brasil. E quando tu fala isso, cara, tu fica chocado. Fica chocado, porque, cara, o que a humanidade conseguiu melhorar em termos de desenvolvimento de coisas, eletricidade, aquecimento, alimentação, medicina, remédios. Rockefeller não tinha isso em 1920. Não tinha. Tinha uma infecção no pé, morria. Gangrenava o pé, tinha que amputar o pé. Só que todo este desenvolvimento que nós observamos tecnológico do planeta, ele tem uma causa. Ele tem uma causa específica. Vocês sabem o que produziu essas centenas de descobertas tecnológicas nos últimos 100 anos? O que propiciou isso? E o que permitiu isso? E o que permitiu a evolução do ser humano nos últimos 100 anos? Energia barata. Energia a um preço ridiculamente barato. Petróleo. A descoberta do petróleo, a descoberta de simplesmente escavocar um deserto e com menos de $5 você encontrar um barril de petróleo e com este barril de petróleo você produzir transporte, aquecimento, luz, energia, máquinas, vapor, máquina. Isso foi o que permitiu os seres humanos saírem das trevas, 1900, e entrar, digamos, no século da luz, no século da energia, no século em que a energia disponibilizada para as pessoas permitiu que as pessoas tivessem uma melhoria na sua qualidade de vida. Então, o petróleo tem, na história da humanidade, uma relevância absurda. Plástico, que é algo extremamente nobre e importante, e o uso do combustível fóssil foi o que nos tirou da míngua, podemos por assim dizer. E quando a gente fala sobre isso, este momento que nós estamos vivenciando, porque foi o petróleo quem permitiu realmente a Revolução Industrial, e a Revolução Industrial que permitiu realmente gerar as riquezas, e essa geração de riquezas permitiu que a qualidade da vida dos seres humanos melhorasse, dos seres humanos como um todo. E sim, a qualidade de vida dos seres humanos melhorou violentamente nos últimos 100 anos. Não existe nem como questionar isso. Quem questionar isso vai estar questionando números que são inquestionáveis. Tem um site aqui que vale muito a pena vocês darem uma olhada. Esse site aqui, o Gapminder. Esse Gapminder é um site formado de informações estatísticas, criado com informações estatísticas, e que tem uns gráficos muito interessantes aqui. Gráficos que as pessoas não percebem muito. Mas olha só que interessante, ó.
Esse gráfico de cara é um gráfico que mostra, por exemplo, aqui é a expectativa média de vida com a receita das pessoas. E como é que isso evoluiu de 1900 até hoje. Aqui, olha aqui, ó, deixa eu botar aqui bem lentinho para vocês verem. Isso aqui é 1813, tá? A expectativa média de vida, 30 anos de idade, para a maior parte dos países. 30 anos de idade, a expectativa média do chinês era 32 anos de idade em 1840. Aí veja como isso vai mudando ao longo do tempo. Em alguns países é um pouquinho mais, na Inglaterra em torno de 40, 41. 41 anos era a expectativa média de vida. 41 anos em 1860. Veja como vai mudando, vai evoluindo, aí daqui a pouco começa a melhorar, e aí vem a Revolução Industrial com o petróleo. E olha o que o petróleo e a Revolução Industrial produziram a partir de 1900. Ó. Olha como a expectativa de vida vai crescendo. Começa a aumentar, e aí entra antibióticos, 1940 e poucos. Olha como vai subindo a expectativa de vida. Olha como simplesmente dobrou a expectativa de vida. E olha como a China começa a vir atrás agora, crescendo cada vez mais. E a expectativa de vida agora está em torno de 80. Se a gente não quiser olhar a expectativa de vida como um dado importante, tudo bem. Então tá, se você considera a expectativa de vida como um dado não importante, você pode colocar aqui, ó. Olha que interessante. Número de mortalidade infantil. Vamos olhar mortalidade infantil? Mortalidade infantil, porque afinal de contas, né, a gente sabe que mortalidade infantil é morte para cada 1000 crianças que nascem nos primeiros 5 anos, no primeiro ano de vida. Óbvio que isso é um dado importante, porque isso reflete o que especificamente? Isso reflete, literalmente, qualidade de saúde que é entregue para um filho. Olha qual que era o nível de mortalidade infantil. Era em torno de 300. 300 crianças a cada 1000 morriam no primeiro ano de vida, em 1800. 300. Um terço quase. Veja como à medida que vai passando em 1900, isso vai reduzindo, vai para 80, vai caindo mais, vai para 40, depois vai para 20, nos Estados Unidos chega aqui em 8, olha como na Itália e no Japão está em 2 crianças a cada 1000 morrem hoje no Japão. E aqui, Singapura, 2,1. E aqui, Luxemburgo, 1,5. Estados Unidos, 5,6. Onde está o Brasil aqui? O Brasil está em algum desses cantos aqui. Vamos procurar o Brasil. Uma dessas bolinhas aqui. Aqui, Brasil. 14,6 é a mortalidade do Brasil. Isso vem do quê? Isso vem realmente de uma melhor distribuição, sem dúvida alguma, de saúde. Isso vem do quê? Isso vem de uma energia barata, isso vem da possibilidade de transportar remédios rapidamente, e vem da possibilidade de produzir remédios rapidamente, e vem da possibilidade de fazer uma série de coisas que sem o transporte, sem o petróleo, sem as coisas, nós não tínhamos como fazer. Sem energia, tu não consegue gerar saúde. Tu não consegue gerar nem sequer comida sem energia. Então, quando tu tem um trator, esse trator permite produzir mais na tua fazenda. Essa fazenda gera mais comida. As pessoas têm mais comida, ficam menos doentes. Então, quando a gente olha este gráfico, que é o gráfico do Brent, petróleo, nós temos que entender que esse gráfico representa a evolução do ciclo econômico. Porque quando a energia fica cara, a humanidade para de crescer no seu ritmo de evolução e desenvolvimento. Energia cara lentifica os processos de melhoria da qualidade de vida dos seres humanos. Energia cara causa recessão, causa estagnação econômica, causa dor de crescimento na humanidade. Então, quando a gente olha o petróleo chegando neste nível, que é 140 dólares, que é o topo histórico dele, que foi observado lá em junho de 2008, isso é preocupante. Isso é absurdamente preocupante. Por quê? Porque com o petróleo caro,
Transportar as coisas fica caro. Transportar a comida da fazenda até o supermercado e do supermercado até a sua casa fica mais caro. Produzir os remédios ficam mais caros. Tudo se torna mais caro. A inflação explode. E isso causa o quê? Causa desaquecimento econômico. E o desaquecimento econômico leva à miséria, pobreza. Entendendo isso e olhando isso dessa maneira, a gente consegue ver que durante essa fase, que foi basicamente esse movimento daqui até aqui, o petróleo se valorizou 790% em 351 dias. 790% em 350 dias. Quando a gente pega a movimentação daqui, fundo da pandemia, até o momento atual, nós temos uma subida de 360%. 770%, perdão. Então, daqui até aqui, 760%. Daqui até aqui, 758%. É a mesma amplitude de movimento. É a mesma amplitude de movimento percentual. Em 1/3 do tempo. Mais rápido, muito mais rápido. Usualmente falando, se a história repetir um movimento que ela fez, no passado, nós teríamos, após esse forte movimento que vocês estão olhando aqui, de alta, nós teríamos um recuo importante. Qual foi o tamanho dos recuos que o petróleo costuma fazer? Veja que o tamanho dessa queda daqui até aqui foi uma queda de 60%. Veja que o tamanho da queda que veio daqui até aqui, 48%. Essa queda aqui, 75% de queda. E essa queda daqui até aqui, 75% de queda. E essa queda que vem daqui até aqui, 78% de queda. Vejam que essas quedas, elas acontecem em ritmos bastante interessantes. A distância que vem daqui no tempo até aqui foi de quantos dias? 318 dias. A distância que a gente tem daqui até essa outra queda mais aguda foi de 286 dias. E a distância que nós temos daqui até o momento atual é bem mais curta. É uma distância de 120 dias. Então o ciclo ficou mais rápido, sim. Ainda assim, olhando essa movimentação de alta de 760% para essa movimentação de alta de 760%, e entendendo que a gente está cutucando este topo, que é o topo histórico do petróleo, não me surpreenderia se a gente tivesse um ciclo de recuo bem importante no petróleo, trazendo o petróleo. Muito obrigado, dona Energia. Trazendo a senhora uma santa. A senhora consegue para mim um café, dona Energia, por favor? Lhe agradeço muito. Muito obrigado. Então, não me surpreenderia que acontecesse esse recuo. E eu estou muito atento à possibilidade de um duplo topo dentro do petróleo. E para mim seria perfeito, um sinal perfeito, inclusive, de uma operação short no petróleo, se a gente viesse a romper esse topo em uma determinada semana. Então a gente vem e rompe o topo. Perdão. A gente vem e a gente rompe. Opa! A gente rompe esse topo. Para mim seria perfeito se isso acontecesse. E na semana seguinte a gente perdesse essa mínima, formando um trap. E daí sim, seria o sinal forte de venda que eu poderia estar trabalhando dentro do petróleo. Notem, como mencionei, muito obrigado, Nadir. A gente vive hoje um momento... Eu tomo esse café, sem açúcar. A gente vive hoje um momento muito complicado da existência humana, porque a gente está tentando mudar a nossa matriz energética. E quando tu fala em mudar a matriz energética, tu está falando em produzir o quê? Produzir alguma fonte de energia tão barata quanto o petróleo.
uma fonte de energia tão barata quanto o petróleo. No início, o petróleo era muito baratíssimo produzir um barril de petróleo. $5 para produzir um barril de petróleo. Hoje está ficando mais caro. Por quê? Porque as reservas estão diminuindo, as reservas de petróleo diminuem no mundo. A gente tem petróleo, as reservas de petróleo atuais, elas duram, pelo que está projetado, até mais ou menos o ano de 2050. Depois de 2050, da onde que nós vamos tirar nossa energia? Depois de 2050, da onde é que vai se produzir o plástico? Depois de 2050, o que vai acontecer? Com o ritmo de crescimento do ser humano, crescimento tecnológico e mesmo humanitário, se a energia se tornar absurdamente cara. Ah, mas as hidrelétricas, muito caro. Ah, mas e a energia eólica? Muito cara. A energia eólica hoje continua sendo uma energia muito cara. E a energia solar, Alexandre? Muito cara ainda. Eles estão desenvolvendo novas placas, eles estão desenvolvendo novas formas de capturar a energia do sol, mas isso ainda é muito caro e requer o quê? Minerais específicos. E por isso que muitas pessoas adquirem a ideia de fazer investimentos em mineradoras, porque essas mineradoras que trabalham com lítio e com outros minerais mais raros podem ser um grande boom quando acontecer realmente a necessidade de uma virada de chave para esses produtos e para essas placas solares, entre aspas. E energia nuclear? Urânio, ou mesmo fusão nuclear. A humanidade estava utilizando o carvão como uma forma rápida de energia. A gente pode, inclusive, colocar aqui, ó, ao invés de colocar a mortalidade infantil, a gente pode colocar a energia e tem o carvão aqui, consumo de carvão no total. E fazendo isso, a gente está vendo que boa parte da humanidade, entre aspas, começou a se deslocar na direção do carvão por algum tempo. Vejo que isso rolou, aí aqui eu vou colocar dessa forma, e a gente vê que desde 1970, olha como a Índia e a China começaram a usar carvão bastante, Estados Unidos também, olha como a China some do gráfico na utilização de carvão, realmente a China usa muito carvão, a Índia começa a aumentar o seu consumo de carvão, e a Europa sumiu. A Europa parou de usar carvão por causa do movimento ESG. Começou a fechar todas perdão. Começou a fechar tudo que era movido a carvão para a produção de energia elétrica. Começou a diminuir. E começou a usar diesel, começou a usar gás. E isso tornou a Europa bastante dependente da Rússia. A gente está vendo que eles estão pagando preço por isso agora. Estados Unidos, se a gente for olhar nos últimos anos, ó, veja como ele vinha subindo aqui o uso do carvão, e de uma hora para outra ele começa a reduzir. Veja como começou a cair? Começou a cair por quê? Porque eles começaram a usar xisto, eles começaram a usar gás, eles começaram a usar outras coisas que não carvão. Isso é positivo no sentido de menos poluição ambiental, só que é mais caro. É mais caro. Custa mais. O que está produzindo a forte movimentação da economia chinesa para cima? O uso acelerado de uma energia barata, no caso, para ele de carvão. Então, o mundo vai ter que trocar a sua matriz energética. A gente estava falando sobre isso agora há pouco. Nós vamos ter que fazer uma troca de matriz energética. Essa troca de matriz energética, tá, que a gente está observando, que a gente está entendendo, ela vai ser complicada porque a gente tem que descobrir novas tecnologias. E essas novas tecnologias, elas são caras, obviamente. Enquanto não se descobre isso, a gente vai ter que usar realmente o petróleo, enquanto a gente puder. E nós temos que partir para uma energia nuclear, que a Europa agora já está se voltando com todos os olhos possíveis para a energia nuclear. Só que leva anos para produzir energia nuclear. Tem se falado muito na fusão, como uma alternativa. Tem se falado muito no hélio 3 como uma alternativa. Mas voltando aqui para o gráfico principal, o gráfico do Brent, a gente precisa entender uma coisa. Este gráfico subindo significa inflação. Este gráfico subindo significa inflação. E este gráfico subindo também significa redução do ritmo do crescimento econômico. Porque petróleo caro lentifica a economia. Estagnação econômica.
Então, quando a gente localiza este tipo de situação aqui, que é petróleo nesses níveis, nós vamos ver, muito provavelmente, estagna-inflação. Inflação alta, estagnação econômica. E a estagna-inflação, que é uma estagnação econômica com uma inflação alta, levam a este tipo de desespero. A economia até consegue trabalhar com o petróleo em 117 por alguns anos, mas chega um momento em que aquilo pesa sobre ela. Voltando para a leitura do Eclesiastes, todas as atividades humanas geram cansaço. E operar com petróleo a 117 dólares gera um cansaço para a economia, um cansaço para os seres humanos, um cansaço para aquilo que está sendo feito. Então, eu costumo sempre olhar muito bem o petróleo, porque eu quero entender o que está acontecendo e porque eu quero entender se eu estou dentro de um ciclo expansionista ou de um ciclo retracionista econômico. Quando eu estou com o petróleo aqui embaixo, muito provavelmente minha economia vai dar uma boa bombada. Quando eu estou com o petróleo aqui embaixo, a economia fica fácil. A inflação reduz. Inflação reduzindo, a gente consegue subir, digamos assim, fazer com que aconteçam uma reversão no nosso ciclo econômico. Como é que isso está atrelado à taxa de juros, Stormer? Bom, a gente sabe que uma inflação alta significa a necessidade de subir taxa de juros. Subir taxa de juros significa o que necessariamente? Significa que o dinheiro sai da economia real e vai para financeiro. E aí tem essa estagnação econômica. Bom, se tu tem um petróleo caindo, tu vai ter cada vez uma inflação mais acessível, uma inflação cada vez mais fraca. Isso significa que automaticamente, como a inflação está baixa, você não precisa deixar a sua taxa de juros tão alta. Não deixando uma taxa de juros tão alta, tu consegue diminuir sua taxa de juros. Diminuindo sua taxa de juros, tu promove crescimento econômico. Tu promove empregos, tu promove desenvolvimento. Por quê? Porque energia barata é a economia que vai ficar pujante. Então, quando a gente está com o petróleo aqui embaixo, a gente tem que ficar feliz. A economia vai ficar pujante. Quando a gente está com o petróleo aqui em cima, a gente tem que ficar tenso, preocupado. Está difícil fazer as coisas girarem numa economia assim. Conseguiram capturar essa ideia? O grande desafio do ser humano para as próximas décadas é descobrir uma fonte de energia tão barata quanto o petróleo e, de preferência, não agressiva para o meio ambiente. Nós não cogitamos aqui os aspectos do meio ambiente, não falamos sobre isso, tá? Não falamos sobre isso nesse momento. Não é o ponto da nossa conversa de hoje. Sim, o ideal é que a gente descubra uma fonte de energia que não seja tão agressiva contra o meio ambiente em si. Até o momento, aparentemente, a fonte de energia vai ser a fonte nuclear, que não é tão agressiva contra o meio ambiente. Muitos têm olhado para a energia nuclear agora como uma energia limpa, especialmente se ela for produzida a partir de fusão nuclear e não de fissão nuclear. Mas o ponto é que não se tem essa resposta ainda. Mas sem dúvida alguma, se nós conseguirmos manter o ritmo atual de desenvolvimento tecnológico, essa resposta deve chegar em breve. E daí, nós temos que ficar muito atentos. Por que nós devemos ficar muito atentos? Porque imaginem vocês, que em um determinado momento, daqui a uns 3 ou 4 anos, um certo cientista lá descubra uma forma de fazer uma fusão nuclear que produza uma energia elétrica extremamente barata e limpa, porque a fusão produz quando tu faz a fusão, tu consegue pegar 2 meios que seriam teoricamente radioativos e transformar em algo que nem sequer é mais radioativo. E isso sendo barato. O que acontece com todas as empresas do setor elétrico? O que acontece com todas as empresas do setor elétrico? Isso muda radicalmente as coisas para o setor elétrico. Imagina uma energia elétrica que seja baratíssima de ser produzida e limpa. O que acontece com o lucro de todas as empresas elétricas? Com os dividendos? Os próximos anos serão anos desafiadores no sentido de investimentos. Por quê? Porque as coisas vão mudar numa velocidade muito rápida. E a gente tem que estar ligado a isso. Tem que estar muito atento a isso.
muito, muito atento a isso. Exemplo, estacionamento. Estacionamentos eram um ótimo investimento aqui no Porto Alegre. Até alguns anos atrás, o sonho de consumo de qualquer pessoa era ter um estacionamento no centro de Porto Alegre, porque era uma mina de ouro. Hoje, a gente passa por esses estacionamentos e eles estão todos colocados à venda lá no centro. Ninguém mais quer ter aquilo, porque ninguém mais vai de carro para o centro. Eles vão de Uber. Ou, quando os carros forem autônomos, quando os carros se autodirigirem, eles não vão mais estacionar. Então, o estacionamento se tornou um péssimo investimento de uma hora para outra. Então, galera, as descobertas tecnológicas, elas rompem paradigmas de investimento. Elas rompem e destroem empresas e criam novas empresas. E a gente tem que estar ligado a isso, olhando isso com muita atenção, vendo isso com muita calma. Por quê? Porque vão ser dinâmicas novas que vão acontecer, mas que vão respeitar o comportamento humano que acontecia no passado. E aquilo que o Eclesiastes quer dizer com não há nada de novo debaixo do sol. O ser humano continua se comportando como ser humano. Ganância, medo, euforia, pânico, dor, fuga da dor, conforto, melhorar as condições de vida. É isso que o ser humano continua procurando na sua existência. Pode ser de uma maneira diferente, pode ser de uma forma diferente, pode ser usando outro tipo de energia, mas a gente tem que estar ligado em relação a isso. Por isso que eu olho para o petróleo agora a $140 e, sem dúvida alguma, eu fico atento à possibilidade que ele produza algum movimento de tentativa de rompimento de topo para depois perda e voltar para um nível mais aceitável para a economia mundial, que seria em torno dos $40. Petróleo a $40, a economia mundial anda. Petróleo a 130, $140, a economia mundial não anda. Espero que esse vídeo tenha sido útil para os amigos, tenha trazido algumas ideias, algumas formas diferentes de olhar o mercado, porque todas as empresas da indústria americana são afetadas pelo preço do petróleo. O resultado de todas elas é afetado pelo preço do petróleo. Portanto, petróleo subindo, resultado das empresas pioram. Lucro das empresas piora. Petróleo caindo, o lucro das empresas melhora. E isso impacta no ciclo econômico de longo prazo que nós, como investidores, temos que ter sempre em mente. Neste momento, os piores resultados possíveis nas empresas irão aparecer. Porque o petróleo está caríssimo. A logística está dificílima de entregar qualquer coisa em qualquer lugar do planeta. Está caro. E por isso que a gente não pode esperar excelentes resultados das empresas nos próximos semestres. E por isso que a Bolsa como um todo talvez tenha dificuldade de entregar coisas boas nos próximos semestres. Exceto commodities. Fiquem ligados a elas. Um grande abraço, pessoal. Tudo de bom. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, se vocês gostaram. E nós nos vemos no próximo vídeo.